Meus amados e diletos irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco. Estamos de volta com mais um conteúdo da Palavra de Deus, onde estaremos analisando o capítulo 20 e 21 de 1 Samuel. No nosso conteúdo anterior, nós vimos a tentativa frustrada de Saul em matar Davi. E como ele colocou soldados para espionar cada passo de Davi. Armou um plano, um complô, e ficou a noite inteira na espera. Mas graças a Mical e Davi, que fizeram uma forma de escapar. Saiu pela janela, fugiu, e Mical colocou um ídolo da família na cama e um travesseiro de pelos de cabra, e ali fingiu que Davi estava, mas na verdade Davi escapou. Nesse conteúdo, nós estaremos analisando o encontro de Davi com o príncipe Jonatas, onde ele termina relatando essa tentativa maligna de Saul para poder matá-lo. Davi termina fugindo para a cidade de Nob, um lugar alto a noroeste e ao sul de Gibeá, onde ali estava o tabernáculo do Senhor. Desde a época em que Siló fora destruída, lembra da guerra que envolveu Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, naquela época, quando a arca de Deus fora capturada? Pois bem, em Nob, a gente observa aqui a presença de alguns artefatos do tabernáculo. Aqui em Nob, nada se diz sobre a arca de Deus. Apenas faz afirmações sobre Aimeleque e cerca de 85 sacerdotes que ficavam neste lugar. De fato, era um lugar religioso, e a Bíblia fala sobre a mesa da preposição, onde os pães consagrados ficavam, é registrado aqui nesse texto, e esses elementos do tabernáculo aqui está em conexão com Aimeleque, com o sacerdote. E depois que Davi passa por esse lugar, ele então prossegue fugindo e vai para Gate, onde o rei daquele lugar termina confundindo Davi com um louco. Pois, temendo pela sua vida, Davi se finge de louco, começa a derramar saliva pela sua barba e, dessa forma, ele escapa também e defende a sua vida. Então, Davi passa por momentos muito tensos psicologicamente. Por isso, convido você a dar uma pausa ou ler os 2 capítulos e depois dar uma lida no Salmo de número 56, que Davi compôs nessa ocasião, quando a sua alma estava completamente aflita, porque os seus inimigos o perseguiam, querendo matá-lo sem causa, um inocente. E ele coloca todas essas situações nas mãos de Deus. A sua fé inabalável no Deus de Israel
que lhes proporcionou todos os livramentos. Então, nesse texto, nesses 2 capítulos, estaremos analisando essas coisas. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 20, versículos de 1 ao 42. E como estamos falando, Davi aqui, a princípio, encontra-se com Jonatas e ele conta para o seu amigo dessas determinações malignas de Saul em procurar matá-lo. E a angústia em Davi era de tal forma que o próprio Jonatas concebe um plano para descobrir isto, se de fato as intenções de Saul coindizia com isto que Davi estava relatando para ele. Porque até mesmo Jonatas disse: Davi, tudo que o meu pai faz, antes ele me participa. E assim fizeram esse plano para descobrir. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, esse problema, versículos de 1 ao 11. Embora Jonatas aqui tenta tranquilizá-lo, Davi está convencido de que Saul ainda quer matá-lo. E ele convence o seu amigo. Por isso eu convido você para entender as emoções de Davi, as aflições, a angústia que permeava a sua alma, você ler o Salmo de número 56. Vamos ler os primeiros versículos, Davi e o príncipe, Davi e Jonatas. A palavra de Deus diz assim: depois Davi fugiu de Naiote em Ramá e foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai, para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso. Davi, então, expõe esse problema, essa situação. E Jonatas, ao ouvir, ele dá essa resposta. Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não. Porque ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: veja que a situação aqui em Davi era tão angustiante que ele chegou a jurar para o seu amigo. Ele fez esse juramento e disse: Davi, contudo, fez um juramento e disse: seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou: Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. Ele chega a fazer esse juramento para que Jonatas aceite o seu apelo e lhes permita fugir, lhes permita ir para a terra de seus pais, conforme veremos, para fazer parte de uma festividade, isto é, da festa da Lua Nova.
Jonatas, ele parece que considera os costumes entre filho e pai. Achou um absurdo que Saul, depois que jurou que não mataria a Davi, estaria planejando uma situação dessa. O versículo 4 diz: Jonatas disse a Davi: eu farei o que você achar necessário. Então disse Davi: amanhã é festa de lua nova e devo jantar com o rei, mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde, de depois de amanhã. Fizeram esse plano. Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe, Davi insistiu comigo que lhes permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se esse disser, está bem, então seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. Então, Davi explicou essas condições e que Jonatas fosse leal com ele, para que Jonatas tivesse consciência de causa das intenções de seu pai. A festa da lua nova era comemorada uma vez no mês. Era uma oportunidade de diversões familiares, onde eles reuniam as suas famílias e realizavam esse festival quando dedicava a Deus o próximo mês, reconhecendo Deus como sendo Senhor de todas as coisas. É interessante que outras nações também celebravam durante a lua cheia e adoravam a própria lua. Mas os israelitas, eles faziam essa comemoração na lua nova, quando muito pouco durante o dia ou à noite se conseguia observar a lua. Isso mostrava a diferença entre o culto dos pagãos aos seus ídolos e o culto dos israelitas ao Deus Todo-Poderoso. Os pagãos terminavam fazendo uma festa de lua cheia, quando a lua estava brilhante no céu, e eles prestavam culto, adoração à lua como se fosse um deus, o que era diferente dos israelitas. Os israelitas atribuíam a Deus todo o culto, toda a adoração, e Davi gostaria de fazer parte desse festival, e para isso ele precisava sair dali de Nob, daquele momento, com Jonatas, mas teria que pedir a permissão do governo para que ele pudesse ir embora. A gente percebe o quanto é importante se cultuar a Deus, porque nessa festividade da lua nova, a Bíblia nos mostra que nada na criação deve ser adorado, mas deve-se glorificar a Deus pelas obras de suas mãos. Por isso esse contraste, enquanto os ímpios, pagãos, idólatras cultuavam a lua cheia, Israel se reunia ao longo de muitos anos e comemorava todo mês
a festa da lua nova, quando a lua mal via no céu, pois a Deus eles atribuíam a sua adoração. Davi, ele se assegura nesta aliança que ele fez com Jonatas, desde quando Jonatas principiou essa paz, essa harmonia, esse acordo entre ambos, conforme vimos em conteúdos passados. E no versículo de número 8, Davi suplica o seu favor dentro desse acordo de paz. A Bíblia diz no versículo 8, mas seja leal a seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo. Por que entregar-me a seu pai? Sendo assim, dentro desse contexto, dessa expressão angustiante, Jonatas, então, acalma Davi e ele termina aceitando esta situação, essas condições, e tenta acalmá-lo. Jonatas termina aceitando Davi como seu igual, como sempre. E ele, então, planeja uma situação para descobrir, de fato, as intenções de Saul. Quando ele vê pessoalmente a angústia estampada na fisionomia de Davi, ele termina, então, fazendo um plano, convida Davi para ir ao campo. Vamos ao campo. No versículo de número 11, Jonatas, ele termina agindo para salvar a vida do seu amigo, para salvar a vida de Davi. Pois agora, dentro desse acordo, eles tinham tudo por igual. E Jonatas o amava como seu melhor amigo. Era, de fato, algo divino, algo de Deus. Deus trabalhando para proteger Davi até o momento em que Davi assumiria o trono de Israel por direito. Interessante que há aqui um contraste ou duas passagens na Bíblia semelhante a esta passagem quando Jonatas chama Davi para ir ao campo. Eu quero ler com você o versículo de número 11, que diz o seguinte: Jonatas então disse: venha, vamos ao campo. E eles foram. O que isso nos lembra? Qual foi o homem na Bíblia que chamou o seu irmão para ir ao campo? E o seu irmão do bem, amoroso, manso, de Deus, um homem de Deus, terminou indo ao campo com o mano. Lembra de Caim e Abel? Caim chamou Abel para ir ao campo e o matou. Interessante que Jonatas convida, é a segunda passagem na Bíblia que alguém convida outro a ir ao campo para resolver uma situação. No campo, as pessoas estarão fora da agitação da cidade, um lugar mais tranquilo, mais calmo, onde se pode, então, discutir certos assuntos importantes, no caso de Jonatas, do governo.
No caso de Caim, ele o convidou para matá-lo. No caso de Jonatas, para estudar uma situação e promover a salvação do amigo. Assim, nós vimos aqui o início desse estudo, Davi com Jonatas. E Davi expôs aqui um problema, uma situação. Jonatas, então, ele escuta a Davi e ele, então, procura investigar a situação para ver o que de fato estava acontecendo e dá a Davi a oportunidade de se salvar. E quando Jonatas, de fato, percebe que Saul quer matar de qualquer forma, ele então relata a Davi justamente o que se deve fazer. Ele faz ali uma espécie de uma promessa, mas estaremos analisando o segmento dessa história em nosso próximo conteúdo. Aqui nós vimos Davi expondo um problema para o seu amigo e buscando uma solução. No nosso próximo conteúdo, nós estaremos analisando aqui qual a tomada de atitude de Jonatas para salvar a Davi e a sua promessa a Davi para garantir a segurança da sua vida. Mas isso nós veremos em nosso próximo conteúdo. Deus lhe abençoe. Não deixe de compartilhar essa palavra, de dar deixar o seu comentário, o seu joia, de se inscrever em nosso canal e assim abençoar outras pessoas com a palavra de Deus.